Olá, Luciana, bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos ao Agro Pantanal deste domingo. Bom dia, Nayara, bom dia a você que está aí já curtindo o domingão, esperando aqui pela gente, né? Então vamos acompanhar agora, junto conosco, as principais notícias da edição de hoje. Roda aí. Tem manejo eficiente na pecuária. Vamos conhecer hoje o manejo rotatino, que traz mais lucratividade aos pecuaristas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de pastoreio rotatino, que é uma metodologia inovadora no manejo de pastagens, em que nessa metodologia nós levamos em consideração não a planta, mas o comportamento ingestivo dos animais. O governo de Mato Grosso investe 73 milhões de reais no combate a incêndios e antecipa o período proibitivo de queimadas. O decreto de emergência ambiental irá possibilitar a contratação imediata de 100 brigadistas para auxiliar as forças de segurança no combate aos incêndios florestais. E no quadro Papo com Café, vamos falar da agricultura familiar com o secretário adjunto de Agricultura de Mato Grosso. O tema é horticultura. No momento aftosa, reta final da vacinação de bovinos e bubalinos. Indústrias de carnes do Brasil alertam para a alta de preços e pedem ajuda do governo federal. E claro que tem o quadro Sabores do Cerrado, sempre com aquela receitinha muito fácil e saborosa de fazer. Começamos o Agro Pantanal deste domingo falando de agropecuária, fundamentos em pastagem. Um novo conceito desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso é o pastoreio rotatino, que aumenta a produtividade e, consequentemente, a lucratividade dos pecuaristas. Vamos conferir, então, na reportagem do Valdir Pacheco. O manejo de pastagens está passando por uma revolução. O pastoreio rotatino é um novo método que mistura o melhor dos modos rotativo e contínuo, garantindo um aumento na produção de carne e de leite. Na Universidade Federal de Rondonópolis, no sul de Mato Grosso, o pesquisador e professor Dr. Ed Carlos Damascena vem desenvolvendo pesquisa com pastoreio rotatino. Segundo o professor, a ideia é reconhecer a inteligência do próprio rebanho e usá-la a favor da produção. Os animais trocam de área de pasto, como no método rotativo, mas de acordo com a sua própria escolha, o método contínuo, já que os próprios ruminantes sabem selecionar e buscar a parte mais nutritiva das plantas. Em outras palavras, o próprio animal identifica como otimizar o seu tempo de pastejo para produzir mais e melhor. E eu quero trazer um pouquinho para vocês do que nós iremos apresentar no nosso dia de campo de sistemas sustentáveis de produção agropecuária. Nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de pastoreio rotatino, que é uma metodologia inovadora no manejo de pastagens, em que nessa metodologia nós levamos em consideração não a planta, mas o comportamento ingestivo dos animais. E com isso, a gente tem conseguido altas taxas de lotação e altos ganhos. A pastagem no conceito rotatino pode ser utilizada em todos os biomas brasileiros, tanto em áreas de safrinha como em áreas de pastagens permanentes. Como o pastoreio rotativo ele tem um olhar voltado para o animal, busca-se a maior ingestão de pasto no menor tempo possível. O animal consegue se saciar e atingir todas as necessidades alimentares ao longo de um curto espaço de tempo. Então, nós preconizamos ofertar a altura ideal de entrada do pasto, assim como uma altura ideal de saída dos animais do pasto. Cada pasto tem a sua altura ideal, tanto para a entrada quanto para a saída dos animais. Mas o que é consenso em todos os tipos de pasto é que, quando atendida essas alturas ideais, apenas 40% do pasto deve ser rebaixado, o que diferencia de outros sistemas de pastejo, em que se busca uma máxima eficiência de colheita e pode chegar até 90% de rebaixamento. Com essa estratégia, é possível
permitir que o animal ganhe maior peso médio diário e obtenha uma maior produção de leite ao longo de um dia. Isso em função de uma alimentação de melhor qualidade, já que com rebaixamento de apenas 40% da folha em alturas ideais, o animal estará pastejando folhas onde estão os melhores nutrientes mais palatáveis. Além disso, com uma altura ideal, o animal tem a possibilidade de escolher aonde vai pastejar, de qual ponto vai colher o pasto. E isso é preponderante, uma vez que, além de estar pastando as melhores alturas, os melhores pastos, está pastando aquele alimento que é preferível por ele. Se nós formos olhar para a planta, no momento em que ela ultrapassa os 40 centímetros de altura, o colmo começa a subir também. E a gente, ao olhar a pastagem, começa a perceber que perde área foliar. Então sim, temos mais massa num piquete, porém a qualidade dessa forrageira que estará no piquete sendo ofertada para os animais começa a reduzir, porque a proporção entre folha e colmo começa a ser mais favorável ao colmo do que a folha. E o que nós precisamos é aumentar a proporção de folha e reduzir de colmo que está sendo pastejada pelos animais. Então vamos imaginar que um piatã chegue a 1 metro de altura. É mais do que o dobro do que a altura de entrada. Com isso, o colmo estará extremamente alto e para a gente rebaixar esse pasto e tornar ele dentro das medidas ideais de pastejo, o animal terá que se alimentar de muita proporção de colmo, o que é um alimento extremamente fibroso e de baixo nutriente quando comparado às folhas. E isso é uma das coisas que nós vamos apresentar com detalhes para vocês no nosso dia de campo, no dia 12 de junho. Temas como este e outros serão apresentados no Dia de Campo Online organizado pela UFR, Universidade Federal de Rondonópolis, e IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, no sábado, dia 12 de junho de 2021, às 9 horas de Brasília, com transmissão ao vivo pelo site Vida Rural MT e nas plataformas Facebook e YouTube. Agende esta data. De Rondonópolis para o Agro Pantanal. Bom, já fica aí a dica, né, o reforço do convite do próprio repórter Valdir Pacheco, convidando os pecuaristas, né, para participarem aí desse dia de campo virtual que acontece no dia 12 de junho, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, hein? Pela Universidade Federal de Rondonópolis. Muito interessante, vai ser muito proveitoso com certeza, porque o pecuarista, principalmente o mato-grossense, está sempre investindo em um novo manejo. E a gente acabou de ver aí como pode ser eficiente o pastoreio rotativo, viu? É interessante que o gado come aquela parte superior da planta para que ele possa extrair mais proteína. E aí isso quer dizer o que também? Mais lucratividade para o pecuarista e também, com certeza, uma eficiência alimentar que vai diminuir até mesmo a necessidade de suplementação. Ou seja, além do pecuarista ganhar mais com a produção de leite ou de carne, também vai ter um custo menor no uso de suplementos, Nayara. Muito interessante. Sim, com certeza. E a gente pode perceber que o agronegócio está cada vez mais alinhado à tecnologia, né, e outras formas de manejo que vem ganhando espaço. Tem também a pastagem na sombra, tem vários tipos de manejo que, claro, que quem ganha no fim das contas é o consumidor, que hoje pode até rastrear aquele produto e saber como que foi o manejo dos animais. Bom demais, gente. Avanço aí para o agronegócio. Olha só, Nayara, recentemente eu vi que tem gado até tomando cerveja e ganhando massagem, viu? Eu já vi um vídeo até de chocolate, não sei se é verdade não, Poxa, viu, gente? Mas estão melhores que a gente. Com certeza, adorei, viu? E ainda falando de pecuária, tem o Momento Aftosa. Afinal de contas, a campanha de vacinação começou no dia 1º de maio e termina, olha só, amanhã, segundona, viu? E eu duvido que o pecuarista tenha deixado para imunizar o rebanho no último dia, em cima da hora. Vamos tirar mais dúvidas, então, agora nessa reta final, nesse finzinho da vacinação contra a aftosa, com o Felipe Peixoto, que é técnico do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA. Vamos aqui via internet conversar com ele.
Oi, Felipe. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, Felipe. Obrigada pela sua participação, viu? Olha só, segundona, já termina a campanha de imunização amanhã e o INDEA já tem um levantamento, mesmo que extraoficial, sobre a imunização do rebanho, os índices que podem ser alcançados? O INDEA fez um levantamento e a etapa, apesar da pandemia, ela decorre em índices semelhantes ao que a gente tinha antes, desse momento de pandemia. Então, o pecuarista já adquiriu aí mais de 93% das doses de vacina, né? Isso de um dado durante a semana, e se a gente for fechar, né, até amanhã para segunda-feira, a gente vai ter um número já próximo a 100%, né, que é o que a gente tem verificado aí desde 2015, né? São números superiores a 99% em geral. Felipe, mas a campanha não encerra só com o fim da vacinação em si, a vacinação dos gados, né, do rebanho. Tem que fazer a comunicação, essa é muito importante a gente salientar, porque se não comunicar que vacinou, não adianta de nada. Aí a gente já trabalha com outro índice, né? Quando a gente fala em venda de dose, é que a gente sabe que o pecuarista já comprou e já fez a imunização do seu rebanho. E aí daí para frente agora, a gente vai esperar o quê? Que ele termine de comunicar o INDEA de que esse rebanho foi adequadamente vacinado. Então esses índices de vacinação, eles sempre são um pouquinho menores, né? A gente trabalha ali em torno de 50% do histórico dos últimos anos, o pecuarista comunica até o final da etapa, né, que é agora nesse período. E nos próximos 10 dias, né, que é até 10 de junho essa comunicação, os outros 50%, tá? E aí quando a gente vai fazer realmente o fechamento e o balanço da etapa. E a gente sempre lembra o produtor que quanto antes ele comunicar é melhor porque a gente consegue ter um acompanhamento mais adequado e melhor porque ele evita também a aglomeração, principalmente nessa etapa que a gente vive, né, de pandemia. Felipe, terminando essa campanha já amanhã, segunda-feira, já tem todas as informações sobre a nova etapa de campanha de imunização contra a febre aftosa. A gente sabe que a próxima campanha vai ser diferenciada também, porque não vai incluir mais uma vez os 141 municípios de Mato Grosso. A última vacinação que a gente teve ali numa região noroeste do estado, uma pequena parte, cerca de 1,3% do rebanho, né, foi em 2019. Então, em 2020 a gente já não fez a vacinação lá, né? Em novembro, maio e novembro, novamente a gente não vai fazer, né? Essa área que foi reconhecida agora internacionalmente no dia 27 pela OIE como livre de vacinação de febre aftosa. Como que fica a vacinação no Pantanal, chamado Baixo Pantanal? Então, nessa etapa de maio, né, a gente está encerrando a parte de aplicação da vacina, o produtor não tem obrigatoriedade de fazer a vacinação. Tá? Mas para a próxima etapa, já pensando em novembro, aí é a etapa direcionada mesmo ao Pantanal. Tá? E aí o produtor vai fazer a vacinação lá de todos os animais, nessa próxima etapa de novembro, né? A gente está falando daqui 6 meses, ok? Então o calendário do Pantanal ele é um pouquinho diferenciado por conta do regime de chuvas, né? E aí atrapalha a questão do manejo. Então em maio o produtor não era obrigado a vacinar no Pantanal, e em novembro ele vai ter uma etapa obrigatória no Pantanal. Felipe, agradeço muito a sua participação, viu, ao longo dessas últimas edições aqui do programa Agro Pantanal, porque o INDEA deu toda a cobertura, informações para os pecuaristas, para que nenhum problema pudesse acontecer em meio a essa imunização gigante, né, Nayara? Afinal de contas, são mais de 31 milhões de cabeças de gado. Felipe, obrigada e olha, mais para frente o balanço total dessa campanha de imunização, viu? Obrigada, Felipe. Obrigado, pessoal. E agora tem assunto polêmico aqui no Agro Pantanal, hein? Você está aí pagando caro pelo preço das carnes, principalmente da bovina? Pois é, você com certeza ficou muito assustado quando viu nesta semana um anúncio aí de números frigoríficos dizendo que também haveria uma elevação de preços em aves e até mesmo na carne suína. E é sobre este assunto que a gente vai conversar agora com o Custódio Rodrigues, que é o diretor executivo da Acresmate.
Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Bom dia, é uma satisfação estar conversando com vocês novamente aqui para falar, né, dos problemas da cadeia da carne suína, né, e das vantagens que tem a carne suína em relação às outras carnes. Diz pra gente, viu? Eu tô querendo que não seja verdade não. Todo mundo levou um susto muito grande, Custódio, porque os alimentos estão custando muito caro e aí a carne bovina, muita gente já está deixando de consumir porque não tem condições de pagar um preço tão caro. E aí vem a indústria frigorífica e diz, olha, o valor das aves e também dos suínos vão ter uma alta. É verdade isso? Tem justificativa? Olha bem, talvez a justificativa da indústria seja em função das exportações. O que acontece é o seguinte, todos nós sabemos que as exportações estão batendo recordes, né, principalmente em relação à carne suína. Nós exportamos em torno de 550, 600 mil toneladas, 650, e hoje exportamos mais de 1 milhão de toneladas, principalmente no advento que teve especificamente na China. O que acontece é o seguinte, essas exportações estão de vento em popa, porém, os produtores estão passando um problema gravíssimo aqui no Brasil. Praticamente nós exportamos 20%, 23% da carne produzida aqui, sobra praticamente 80% que deve ser consumido dentro do país. Acontece que nós temos uma oferta excessivamente grande hoje aqui, os preços caíram assustadoramente, nós temos os preços do suíno sendo anunciados pela associação aqui, da ordem de R$ 4,80, esperamos que ultrapasse os R$ 5,00, mas com custo de produção que extrapola alguns produtores até R$ 6,50. Então, e outro detalhe interessante, os insumos, principalmente insumos como lisina, metiolina, que vêm para compor as rações, que especificamente a maioria vem da China, aí sim, estão com preço exorbitante. Nós temos uma crise hoje na suinicultura que é completamente diferente das outras. Nós tínhamos no passado a Rússia que comprava muito, que quando saía do mercado, nós tínhamos um volume grande de oferta aqui no país e o preço caía assustadoramente. Hoje nós temos uma condição completamente diferente. As exportações e as grandes indústrias estão exportando e ganhando muito dinheiro e os produtores, principalmente os produtores independentes, estão passando um sufoco danado. Por quê? Porque eles não têm sustentabilidade, principalmente na questão custo de produção e mercado interno hoje, que obrigatoriamente tem essa carne. E, Custódio, como regularizar essa situação? Porque, pelo que você está falando, o produtor está perdendo e perdendo muito. Aí vai chegar um ponto que ele não vai mais querer produzir. Como eu disse. Como que faz para não chegar a esse ponto, para que a gente não perca, né, essa produção que a gente já tem aí, o país reconhecido por ser um país que produz, que faz a suinocultura, que é um produtor de suínos? É difícil a gente falar isso aqui num estado como o Mato Grosso, que é o grande produtor das commodities, principalmente de soja e milho. Todos nós sabemos que o milho aqui, segundo o próprio IMEA, já está mais de 75% vendido. Nós vamos ter quebra de milho. O milho que outrora foi na região de Sorriso, aqui em Rondonópolis, R$ 35, R$ 30, R$ 28, hoje está na casa de R$ 88, R$ 90. Tanto é que esse reflexo não está acontecendo só no suíno. Ontem eu conversei com a presidente da Aquamate, não sei se vocês sabem, já fechou um monte de piscicultura aqui dentro do estado. A piscicultura está sofrendo. Justamente, mas em função do custo de produção. Então, qual que é o problema que nós temos? Um custo de produção excessivamente alto, as indústrias vendendo nas exportações com o dólar alto, mas internamente nós temos um problema econômico, principalmente no que tange as questões específicas dos fechamentos, né, do poder aquisitivo do brasileiro, e o brasileiro não está comendo carne. E isso está sobrando carne no mercado. Mesmo com a carne suína ainda hoje, uma das carnes mais baratas do mercado. Talvez as indústrias... O brasileiro está substituindo pelo quê nesse momento? Normalmente começa a substitui carne bovina por frango, frango por suíno, peixe, né? Daqui a pouco vai sobrar só o ovo. Exatamente, mas o ovo, se vocês observarem o número dos ovos, os ovos aumentaram consideravelmente. Então o que acontece? Na busca da proteína começa a se cortar. Então nós temos um problema que obrigatoriamente tem que ter uma intervenção governamental, do Estado, a nível federal, para dirimir essas questões. Porque, com certeza, a gente pode afirmar que primeiro vão os terminadores, a suinocultura vai acontecer assim.
começa a diminuir o peso de abate, depois começa a não repor as matrizes que são descartadas, né? E um detalhe, quando você descarta as matrizes para começar a eliminar os animais, as matrizes também têm um peso excessivamente alto. Então há um volume maior ainda inicialmente, 2, 3 meses de carne jogada no mercado. Depois começam a diminuir os cios, a porca entra no cio, né? O animal entra no cio, a matriz, não insemina ela, deixa para inseminar depois, e com certeza o plantel tem que decrescer. Infelizmente, esse é o momento que nós estamos passando. As alternativas seria o governo federal entrar com opções de compra de milho, um recurso, estender um recurso de retenção de matrizes por um tempo mais longo, a possibilidade que a BPA está fazendo de tentar buscar no governo federal um vale carne para desovar um pouco essa carne. A única alternativa é uma desova muito rapidamente das carnes que estão no mercado, porque senão as cadeias produtivas todas, que envolvem custo de produção alto, como eu disse aqui, peixe, suíno, a notícia que eu escutei, as aves, que normalmente estão nas integrações, começa a diminuir o peso de abate de aves também, para diminuir o peso do custo da produção. Custódio, pelo que você está desenhando aqui para a gente, é possível entender que o que está faltando ou que o setor, a cadeia pode cobrar é uma gestão governamental. Por exemplo, a gente viu que alguns países, vamos falar aqui da América Latina mesmo, né? A Argentina recentemente suspendeu aí por 30 dias as exportações da carne bovina para poder regular o preço no mercado interno. Ou seja, está preocupado com a nação, com os argentinos, não pode ficar sem essa proteína. E o que a cadeia da suinocultura está pedindo é política pública também. E existe, de fato, um real ambiente para esse atendimento diante de todas as soluções que você mesmo, né, que representa a cadeia, passou aqui. Na realidade, a gente busca isso constantemente. Nós temos um órgão maior que a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que está lá em Brasília, né? Então a gente tem se reunido permanentemente, quase com um prazo bastante rápido com eles. Aqui no estado do Mato Grosso, ontem mesmo, foi instituída a Frente Parlamentar da Agropecuária, então provavelmente nós estamos buscando também com eles, que já é um papel que a gente já faz, tanto através do Fórum Agro, quanto através das associações, para arrumar alguma alternativa. Hoje eu tive uma reunião também com com as cooperativas, para ver de que maneira que a gente minimiza isso, tentando fazer com que o produtor antecipe suas compras, faça parceria, não momentaneamente, mas parceria para compra de milho antecipado, compra de soja antecipado, para no futuro a gente minimizar isso. Mas fazer o fomento desse consumo da carne suína também. Mas com certeza nós temos um problema grave, no meu entender, não só na suinocultura, como na piscicultura, quanto nas aves, né? As grandes integrações normalmente sobrevivem, porque são grandes, exportam. Mas esses produtores independentes que estão são aqui, os massacrados. Exatamente. Esses vão sofrer muito e provavelmente muitos vão sair da atividade. Pois é, Custódio, a gente agradece muito a sua vinda aqui no Agro Pantanal. A gente quer te receber de novo, já trazendo boas novas, viu? Tá que bom. tudo isso seja resolvido e, claro, eu tenho certeza que vocês já estão em tratativas junto ao governo federal, as entidades que representam aí a suinocultura no Brasil. Exatamente. E aqui a nível de estado é importante estar falando que o governo agora tem sido parceiro e nós estamos esperando o final, né, da aprovação do PRODER, do Programa de Desenvolvimento Rural também para a suinocultura, no que tange animais menores, né, para animais de engorda, leitões, entendeu? Para que realmente dá uma sustentação nessa questão. E também, né, os órgãos de fomento, os bancos, principalmente o Banco do Brasil, né, que trabalha essa questão de retenção de matrizes, que na realidade é um recurso para que esses produtores possam segurar essas matrizes e permanecer na sua atividade, que aumente um pouco os valores, porque esses valores são muito aquém do necessário. Obrigada. Obrigada pela participação, viu? Obrigado, eu que agradeço. Olha, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com a Agro Pantanal. Vamos falar que o governo de Mato Grosso investe no combate contra os incêndios, antecipando inclusive o período proibitivo das queimadas. A gente já volta.
E agora vamos de proteção ambiental. É que o governo de Mato Grosso investe mais de 70 milhões de reais no combate aos incêndios florestais e antecipa também o período proibitivo das queimadas, isso de maio até novembro. O governo do estado de Mato Grosso publicou nesta quarta-feira, dia 19 de maio, um novo decreto que antecipa o período proibitivo de queimadas em todo o estado. A medida, que já está em vigor, visa coibir ações criminosas que resultem em incêndios florestais. Com o documento, fica proibido atividades de limpezas de pastagens com uso do fogo em todo o território mato-grossense do dia 1º de julho a 30 de outubro. Então, a partir do dia 1º de julho até o dia 30 de outubro, estará proibido qualquer tipo de queimada que existe nesse período ainda, as queimadas autorizadas legalmente pelo governo do estado, chamadas de queimadas controladas. O decreto de emergência ambiental irá possibilitar a contratação imediata de 100 brigadistas para auxiliar as forças de segurança no combate aos incêndios florestais. Estamos dobrando os nossos recursos, esforços para evitar que incêndios como aqueles que aconteceram o ano passado aqui no Pantanal possam voltar a acontecer. Para 2021, o governo de Mato Grosso prevê investimentos na ordem de 73 milhões de reais em ações de combate aos incêndios e desmatamento ilegais. Entre os atos já executados, o estado investiu 3 milhões e meio de reais de recursos próprios na aquisição de materiais e equipamentos que serão utilizados na preparação de equipes para a estiagem. Além disso, foi inaugurada uma unidade do Corpo de Bombeiros no município de Poconé, um dos mais castigados pelas queimadas do ano passado. Nós já fizemos a aquisição, investimos no final do ano passado, 2020, mais de 3 milhões e meio em compra de equipamentos. Esse ano, nós já autorizamos a compra de um novo helicóptero, que será usado pelas forças de segurança e também pelos nossos bombeiros no combate ao desmatamento ilegal, nas forças de segurança e aos incêndios e queimadas florestais. E o governo está, com esse decreto que nós publicamos de emergência, autorizando as nossas equipes a contratar novos brigadistas temporários, é uma contratação só nesse período aí de queimada, para atuar em apoio às forças de segurança no combate aos incêndios florestais. E agora chegou aquele momento que você tanto espera, viu? Então, pegue a caneta e o papel na mão e anote aí as grandes oportunidades para você incrementar o seu conhecimento. Tem curso de operação de tratores agrícolas em Cuiabá entre os dias 31 de maio a 4 de junho. Tem também operação de pá carregadeira também na capital, de 3 a 5 de junho. E também tem administração de pequenas propriedades rurais aqui em Cuiabá. Olha só que curso importante, hein? Começa no dia 7 e termina no dia 11 de junho. Tem avicultura básica tipo caipira, aqui também na capital, de 14 a 18 de junho, e curso de produção caseira de vegetais e hortaliças, de 15 a 17 de junho. Mais informações para todos estes cursos no telefone 6536230554 ou pelo e-mail sindicuiabá@famato.org.br. E se vocês acham que as dicas acabaram, negativo, tem mais dicas valiosas. Dessa vez vem lá do Instituto de Pós-Graduação e Graduação, o IPOG, não é isso, Luciana? É isso mesmo, Nayara. E olha só, gente, gratuito, vai ser um evento virtual, com certeza de grande proveito, até porque o tema, Nayara, mais atual não poderia ser, viu? Tendências, tecnologia, para onde, gente? Para o agronegócio. Então vamos conversar agora virtualmente com o professor André Gildim, que vai trazer essa grande novidade aqui. Seja muito bem-vindo, viu, no programa Agro Pantanal, porque, professor, a gente adora falar de novidade e principalmente ajudar as pessoas a se capacitarem ainda mais. Então conta um pouquinho para nós como que vai ser esse evento virtual, um pouquinho mais sobre esse tema. Olá, Nayara, Luciana, muito prazer, obrigado pela oportunidade. O evento vai ser, na verdade, ele vem de encontro com o que está sendo discutido muito no mercado, na mídia, né? A gente vai conversar bastante sobre as grandes tendências e os grandes desafios do agronegócio, né? Os desafios passam
por desafios como, né, alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, passa por questões ambientais, falta de recursos, passa pela, né, produtividade, pela produção, né? Enfim, são todos esses temas, né, que estão sendo discutidos. A gente também teve recentemente a própria live do Al Gore, que é um ambientalista, então é um tema que está muito quente. E claro, né, junto com isso, as grandes tendências do consumo, do consumidor, que vem demandado novas formas de produção, novos alimentos, né? A gente chama até do prosumer, né, o consumidor que também é produtor. No bloco anterior, a gente falava dessa alta dos alimentos, da carne bovina e da baixa na carne suína, por exemplo, que acaba prejudicando os produtores, porque os insumos estão mais caros. E aí a gente está vivendo um momento diferente de tudo que a gente já viveu, né? Com essa pandemia, o pessoal sem renda, tendo dificuldade aí para colocar alimento mesmo na mesa. E daí é possível fazer deste momento de crise oportunidade no que tange a produção de alimentos? Sem dúvida nenhuma, acho que você tocou num ponto-chave, né? Então, só complementando o que eu tinha comentado anteriormente, então esses desafios, na verdade, vão gerar uma série de oportunidades, porque se a gente tem que alimentar esse número grande de pessoas, ele só vai vir pelo aumento de produtividade, principalmente de dentro da porteira. Isso se dá basicamente com a introdução de tecnologias, a biotecnologia, né, por ciências comportamentais. Então a gente enxerga muito, né, a combinação tanto de ciências computacionais, né, que são, na verdade, como eu coleto e trato dados, né, principalmente dentro da porteira, e combinados, integrados com dados fora da porteira, como consumo e demanda. Né. Ciências agrícolas, né, que tem a ver com melhorar justamente as questões dos recursos naturais, sementes, agrotóxicos, né, enfim, fertilizantes, e as ciências econômicas e de gestão. Então, essa combinação perfeita, né, ela vai justamente levar, com o uso de tecnologia, gerar o aumento de produtividade. É claro que a gente tem também um fator, que é o fator de mercado, né? Como você comentou, a alta de preços tem a ver com a demanda elevada. Então, a gente também entender, né, como é que esse contexto global ele ocorre é extremamente importante para a gente entender quais são as tendências, principalmente de preços e consumo no exterior, e sabendo que o Brasil é o terceiro maior exportador do agronegócio no mundo. Olha, professor, já decidi algo aqui, viu? Eu vou garantir a minha inscrição porque eu quero me tornar uma expert em tudo que ele falou aí. Gente, quanta informação valiosa, hein? Mas explica pra gente, então, para quem deseja participar desse evento virtual, como precisa fazer? Porque eu sei que é de graça, não vai ter custo nenhum, mas você precisa fazer a inscrição, é isso mesmo? Então, para você participar do evento, você pode ir direto no Simpla. A gente tem o evento Tendências, Inovação e Tecnologias no Agronegócio do IPOG. Se inscreva lá, né, e a gente vai se encontrar na próxima segunda-feira e bater esse papo incrível aqui sobre as grandes transformações do agronegócio, mas olhando principalmente as grandes oportunidades para a gente atuar cada vez melhor nesse setor. Tem algum pré-requisito? Por exemplo, às vezes tem gente assistindo e pensa, mas eu tenho que ser do agronegócio? E se eu quiser entrar neste mundo do agronegócio, é para todo mundo? É para todo mundo, inclusive é uma grande oportunidade para quem está fora do agro entender um pouco mais desse contexto para poder atuar no agro, e quem já está no agro poder, na verdade, se aprofundar ainda mais nessas questões, né? A gente vai abordar bastante tecnologia, saiu recentemente também um radar sobre as agtechs nas startups no agro, que estão bombando, enfim. Vai ser um evento muito bacana para a gente tocar nesses assuntos das grandes tendências e tecnologias. Professor, muito obrigada aqui pela participação. E olha, o canal está aberto, viu, para outras informações tão valiosas como essa, hein? Vou deixar o reforço aqui, terça-feira, então, gente, 7 horas, horário de Brasília, hein? Tendências e inovações do agronegócio. Obrigada, professor. Muito obrigado e nos vemos lá, pessoal. E tem investimento ainda mais, viu, para a pavimentação através do governo de Mato Grosso. São 44 milhões de reais para formar aí mais de 80 quilômetros de rodovia no interior do estado. Vamos conferir então a novidade que vai melhorar em muito o tráfego e também o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso. Vamos ser muito agraciados com essa rodovia, que vai acabar um pouco do sofrimento que nós temos aqui.
e que estamos há tantos anos aqui desse jeito. Essas são as palavras de um produtor que tanto sofria para o escoamento dos seus produtos e que agora pode ver a realidade mudar com as obras da MT 492 e 249. Porque da porteira para dentro nós somos eficientes. O que nós precisamos é da estrada. Nós pagamos nossos impostos todos em dia, então nós precisamos que nossos impostos sejam investidos nisso, que isso funcione, que isso esteja pronto, que dê viabilidade para nós continuar nossa atividade. O governador Mauro Mendes e sua comitiva visitaram na última sexta-feira, dia 21 de maio, o início das obras dessas rodovias que ligam os municípios de Nova Maringá e São José do Rio Claro, localizados no Médio Norte mato-grossense. 81 quilômetros serão asfaltados com investimentos de 44 milhões. As obras estão em fase de terraplanagem e fazem parte do programa Mais MT. É um asfalto que tem muitos anos, segundo as pessoas falam, 30, 40 anos que se sonha, deseja, as pessoas sofrem. E eu fico muito feliz hoje de nós estarmos passando aqui em plena obra. A construtora tem um compromisso de fazer 50 quilômetros esse ano. Vai ter que trabalhar muito, se Deus quiser, tem que aproveitar essa janela que não chove até ali pelo mês de outubro, novembro, e chegar ao Rio e trabalhar bastante. Se Deus quiser, nós vamos passar daqui a algum tempo 100% asfaltado aqui. O prefeito de São José do Rio Claro, Levi Ribeiro, destacou que o município é um polo das obras de infraestrutura em parceria com o governo do estado. E ele ainda destacou que essa obra vai abraçar 700 mil hectares de produção de soja e, com boas rodovias, poderá escoar toda essa produção com mais agilidade e menos custo. Tenho falado com o Marcelo Padeiro e falei para o governador agora, é um polo. Nós temos a MT-10, nós temos a 488, 249, 492, todo ligando. A ponte aqui, governador, o senhor já autorizou. Arinos 1, Arinos 2, já está o pátio de obras. Então, São José... Entre São José e Nova Maringá, nós vamos chegar em torno de 700 mil hectares de soja. Imagina isso para o estado. Além de facilitar o escoamento da produção de grãos, a pavimentação dessas e de outras obras irá proporcionar segurança na trafegabilidade de veículos nas rodovias estaduais. Esta região está mudando por completo em virtude desses investimentos que o governo do estado está fazendo. São obras impactantes para a região, obras que vão trazer muitos benefícios e, como você disse, para os empresários, para os produtores rurais, para a saúde, para a educação e principalmente para a população, que melhora a qualidade do deslocamento. E mais um intervalinho, mas é rapidinho, viu? Daqui a pouco a gente volta, porque tem papo importante aqui com a agricultura familiar. Vamos receber o secretário adjunto da pasta para falar de hortaliças. O Agro Pantanal está de volta, então vamos com o nosso giro de notícias do agro? Confere aí. As estimativas do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, apontam perda na produtividade de aproximadamente 7% nesta safra de milho. Já o Agroconsult estima menos de 14%. É que aproximadamente 45% do plantio ocorreu fora da janela, em função do atraso na colheita de soja. Além disso, choveu pouco no mês de abril. E deputados de Mato Grosso apresentaram indicações e projetos para o avanço da tecnologia 5G no estado. Trata-se da Infovia Digital. A proposta pode ser o alicerce para a implantação da rede 5G nas comunidades rurais do estado. A Infovia Digital é um projeto com alto impacto social e ambiental. A tecnologia 5G permite uma conexão mais rápida, contribuindo para a modernização nas áreas rurais. O governo de Mato Grosso executa projeto para incentivar o cultivo do cacau no estado. O programa MT Produtivo Cacau prevê disponibilizar 300 mudas de cacaueiro a agricultores familiares das regiões do Norte e Noroeste. Nos próximos 2 anos, a expectativa é que Mato Grosso triplique a produção, saltando das atuais 491 toneladas de cacau por ano para cerca de 1.500 toneladas de matéria-prima do chocolate. O estado ocupa atualmente o 6º lugar na produção nacional de cacau. A previsão é de que os investimentos para a execução do programa alcancem a marca de R$1 milhão. Mesmo o Mato Grosso sendo um gigante na produção de alimentos, infelizmente ainda não tem vocação
para o cultivo de frutas e justamente por isso a gente acaba importando mais de 80% desses alimentos. Mas em contrapartida, começa a despontar no estado a horticultura. E é sobre este assunto que a gente vai tratar agora no nosso quadro Papo com Café. E no nosso Papo com Café de hoje, a gente recebe o secretário de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso, Clóvis Figueiredo. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Secretário, a gente está falando aqui, né, que Mato Grosso acaba pagando aí muito caro, né, pelos alimentos, o Mato Grossense principalmente, porque está tudo muito caro e não tem tanta produção aqui. Mas qual é a modificação agora da Secretaria de Agricultura Familiar que está fomentando, né, a horticultura no estado? Conta pra gente quais são esses alimentos, quais são as regiões. A gente tem um planejamento por determinação do governador Mauro Mendes, de fazer esse fomento no estado inteiro. Se a gente pegar e perfilhar o que acontecia no estado, nós tínhamos que esse dado que você acabou de falar, 80% a 90%, há 10 anos atrás, de importação de hortifruti granjeiros, e principalmente frutas. Né? E é um quadro que está se revertendo. E o estado de Mato Grosso tem atuado de uma forma significativa, tanto no estado quanto na Baixada Cuiabana, porque aqui nós temos o maior polo consumidor. Né? Nós temos uma população da capital, Várzea Grande, da Baixada toda que consome. E aqui seria o principal polo produtor, no nosso ponto de vista. Né? Então, só esse ano aqui foram distribuídas mais de 150 tratores no estado de Mato Grosso todo. Né? Calcário para corrigir o solo. Estamos fazendo distribuição de caixas de abelha para apicultura, que é um fator de desenvolvimento muito crescente dentro do estado. Né? Nós temos um programa chamado ProLimão. Esse programa visa incentivar, induzir as famílias de agricultores na produção de frutas. Né? Então, está havendo uma revolução no estado, a Baixada Cuiabana principalmente, na produção de alimentos. Se a gente pegar o mercado atacadista de Cuiabá, a gente vai perceber que a maior parte, hoje, das hortaliças já são produzidas no estado de Mato Grosso, principalmente da Baixada Cuiabana. Agora, falando da burocracia de se comercializar isso, os municípios ainda esbarram, né, nos problemas com o SIM. A gente tem o SUSAF, parte do governo, mas que destravou, porém tem a parte dos municípios também, né, secretário? O governo está em tratativas justamente com esses municípios para fazer essa liberação o mais rápido possível, para que a gente consiga comercializar isso internamente também? A gente tem que perceber o seguinte, tanto o SIM quanto o SUSAF são instrumentos para facilitar a comercialização de produtos industrializados. Né? Por exemplo, a conserva, palmito, né? Os produtos de origem vegetal, né? Animal. E isso depende de cada município. Né? Para você atingir o SUSAF, que o produto tem circulação estadual, é necessário ter o SIM no município. Quase todos os municípios têm o SIM, mas eles não têm, apenas na lei, esse SIM está vigorando, né? Não está instalado com o zootecnista, com a estrutura necessária para dar o selo para o produtor rural, né? Para o agricultor familiar. Agora, secretário, também tem um trabalho, o senhor citou apenas o limão, citou maquinários, mas tem também uma questão importante, até porque as condições climáticas, principalmente aqui na região metropolitana, elas são um pouco adversas, né, para os hortifrutis. Tem aí alguma relação direta também em relação a estufas, estruturas, né, para ajudar os agricultores, porque isso vem da agricultura familiar. E, infelizmente, faltam recursos financeiros. Existe também alguma tratativa em relação a estufas?
a gente vai entrar numa questão mais séria, complexa, etc. A grande agricultura, da soja, do algodão, do milho, etc., existem tecnologias mundiais que foram adotadas pelo Brasil para incrementar esse tipo de produto, né? Na agricultura familiar, nós não tínhamos uma tecnologia voltada para o pequeno. Agora sim, essa tecnologia está chegando no estado de Mato Grosso, né? Principalmente através da China, porque na China existe uma característica interessante. É um país imenso, só que uma superpopulação, e a agricultura lá é a familiar. Então hoje, por exemplo, para cortar uma bananeira, nós não tínhamos, a não ser o facão, né? Nós estamos hoje num projeto de aquisição desse tipo de tecnologia para possibilitar o pequeno roçar um pequeno pedaço de terra, por exemplo. Quais tecnologias, secretário? O senhor falou que foram entregues tratores, inclusive Cuiabá reclamou que não recebeu, a capital, não sei se já resolveram essa questão, mas quais tecnologias o senhor está falando? As tecnologias voltadas para o pequeno, elas vão desde a questão genética da qualidade do capim que é plantado. Por exemplo, nós temos uma... Você fala de colocar técnicos ali também, para se fazer esse acompanhamento. Para fazer a assistência técnica. E o tipo de capim, por exemplo, nós temos em Várzea Grande uma URT, é 1 hectare, né? Só que esse tipo de capim que foi plantado lá possibilita a família a ter capim de sobra para alimentar todo o seu rebanho na produção de leite. De mudar o tipo de cultivares, esse é um exemplo, né? O tipo de quiabo, por exemplo. Antes se plantava um quiabo determinado. Hoje, através da Embrapa, da Empaé, se introduziu em Jangada, por exemplo. Jangada é a capital estadual do quiabo. Uma produção fantástica de quiabo. Secretário, para a gente encerrar aqui essa entrevista, eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma orientação, né, para o homem do campo, a mulher do campo, de que forma eles podem ter acesso direto à secretaria para conseguir algum tipo, né, de tecnologia, benefício, ou mesmo orientação da pasta. A relação da secretaria, da CEAF, da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, é uma relação institucional, né, com as cooperativas, por exemplo, a Cooper Grande, a cooperativa de Várzea Grande, que produz leite. Através da cooperativa, nós conseguimos acessar as pessoas que produzem leite naquela região, através das associações, porque se não for através de associação, a pessoa, o produtor sozinho, na agricultura familiar, ele não consegue ir adiante. E através, principalmente, das secretarias municipais de agricultura, que têm que ser fortalecidas, né, e ter contato direto com a gente. Nós distribuímos 5 tratores na Baixada Cuiabana, por exemplo, né? Eu não sei o que houve em Cuiabá, porque eu assumi no dia... Ah, entendi. Eles reclamaram que não receberam. Mas eu sei que Barão de Melgaço, Poconé, Chapada, né, Livramento e outro município receberam os tratores, né? Entendi. Certo, secretário, a gente agradece muito a sua vinda aqui no Agro Pantanal. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a agricultura familiar e eu creio que a agricultura familiar no estado de Mato Grosso será o 3º ciclo da nossa economia, o ouro, o agronegócio e depois a agricultura familiar. Ok, obrigada pela presença, viu? E agora sim, chegou aquela hora mais saborosa do programa, com Sabores no Cerrado. Você já sabe, né? É aquela receitinha especial para você fazer aí na sua casa ou na fazenda.
Que receita saborosa, hein? Vou pedir para você fazer essa, Luciana. Ai, meu Deus, como eu sou muito boazinha. De novo, eu vou fazer mais uma receita para você, Nayara. Gente, o Agro Pantanal vai terminando por Não aqui. acredito. Passou rápido, né? Mas já acabou? Vamos deixar o pessoal curtir esse domingão, já se informaram, ficaram muito bem informados aqui com a gente. Agora, olha, bom domingo para você e, claro, uma excelente e abençoada semana. Com certeza, viu? Muita luz de Deus. Olha só, não esquece do Agro Pantanal não, porque domingo que vem tem muito mais, viu? Uma semana aí abençoada e até semana que vem então, gente. Tchau. Se cuida. Tchau.